Em maio de 2014, o incidente angustiante que se desenrolou no Wisconsin provocou ondas de choque em todo o país e não só. O caso envolveu 3 raparigas de 12 anos, Peyton, Morgan Geyser e Anissa Weier, cujas vidas ficaram tragicamente enredadas no mundo sombrio e surreal do folclore da internet. Morgan e Anissa, sob a influência da personagem fictícia em linha Slender Man, acreditavam ter recebido ordens para assassinar a sua amiga Peyton. O Slender Man é uma figura sinistra e assustadora conhecida por perseguir e atacar crianças, especialmente em áreas arborizadas. O facto de 2 jovens terem sido atraídas para este reino perturbador da internet suscitou preocupações urgentes sobre os potenciais perigos da influência em linha sobre mentes impressionáveis. Durante o julgamento, em 2017, surgiram os pormenores arrepiantes do crime. Morgan Geyser confessou em lágrimas, revelando a dimensão macabra do ataque a Peyton. Admitiu ter esfaqueado a amiga por todo o lado, horrorizando o tribunal e o público. Morgan explicou ainda que Anissa se mostrou relutante em levar o ato a cabo, o que levou Morgan a sentir-se compelida a executá-lo ela própria. O caso levantou questões profundas sobre a capacidade das crianças para compreenderem as consequências dos seus actos e o potencial de reabilitação e mudança. Numa reviravolta chocante, tanto Morgan como Anissa foram julgados como adultos, apesar de terem apenas 12 anos na altura do crime. A decisão de os julgar como adultos suscitou debates e discussões acaloradas sobre o sistema de justiça juvenil, a idade de responsabilidade criminal e o papel da saúde mental nestes casos. Morgan recebeu uma pena de 40 anos numa instituição psiquiátrica de segurança, enquanto Anissa foi condenada a 25 anos. Estas sentenças, dada a tenra idade das raparigas, suscitaram uma atenção significativa por parte dos defensores da reforma da justiça juvenil, que argumentam que as crianças devem ser tratadas de forma diferente dos adultos no sistema jurídico, tendo em conta as suas capacidades cognitivas e maturidade emocional ainda em desenvolvimento. Após vários anos de encarceramento, Anissa pede agora para ser libertada, afirmando que esgotou todos os tratamentos disponíveis nas instalações de saúde mental de Winnebago e considera que deve ser reintegrada na sociedade. O seu pedido de libertação renova as discussões em torno do potencial de reabilitação e de segundas oportunidades para os jovens delinquentes. O esfaqueamento do Slender Man foi um acontecimento surpreendente e horrível que abalou a nação, deixando Peyton de 12 anos com cicatrizes físicas e emocionais. Apesar da experiência traumática, ela sobreviveu milagrosamente ao ataque brutal, demonstrando imensa resiliência e força ao longo do seu processo de recuperação. Ao longo de muitos anos, Peyton curou-se gradualmente das feridas físicas do ataque. Igualmente, se não mais significativa, foi a sua jornada para superar o trauma emocional que o incidente lhe infligiu. Em 2019, decidiu corajosamente partilhar a sua história numa entrevista a uma série de notícias dos EUA. Numa notável demonstração de perdão e maturidade, Peyton expressou gratidão a AOS e seus agressores por a terem moldado na pessoa que é hoje. Ela reconheceu que a sua resiliência e crescimento eram um testemunho da sua força face à adversidade. Ao longo da sua recuperação, Peyton aprendeu a aceitar as suas cicatrizes como uma parte de si própria. Em vez de as ver como algo de que se envergonhar, viu-as como uma recordação da sua força e da viagem que empreendeu para ultrapassar o impensável. Com uma perspectiva positiva, Peyton acreditava firmemente que, com o tempo, as suas cicatrizes desapareceriam física e emocionalmente. Na entrevista, Peyton expressou a sua convicção de que as suas antigas amigas, Morgan e Anissa, deviam ser tratadas como adultos em tribunal, apesar da sua tenra idade na altura do crime. Ela tinha a convicção de que a infração cometida contra ela não era uma transgressão menor, mas um crime adulto grave que merecia consequências adultas. A posição de Peyton reflete a sua compreensão da gravidade do crime e das potenciais consequências que poderia ter tido na sua vida. Ela diferenciou entre delitos menores que poderiam ser mais adequados para tratamento no âmbito do sistema de justiça juvenil, como roubar uma barra de chocolate e o ato hediondo de tentar tirar a vida a alguém. A perspectiva de Peyton realça a complexidade do sistema de justiça quando se trata de jovens delinquentes que cometem crimes graves e violentos. Ao defender o tratamento de Morgan e Anissa como adultos, Peyton reconheceu a necessidade de responsabilização e o potencial impacto das suas ações na sua vida.
A sua perspectiva oferece uma visão do complexo equilíbrio entre reconhecer a imaturidade do desenvolvimento dos jovens delinquentes e responsabilizá-los por crimes graves. O caso do esfaqueamento do Slender Man levanta questões cruciais sobre o sistema de justiça juvenil e o tratamento adequado de jovens envolvidos em crimes graves. Também realça o profundo impacto que tais incidentes podem ter nas vítimas, tanto a nível físico como emocional. Sinister Slender Man Obsession. A amizade inicial de Peyton com Morgan foi uma ligação sincera que floresceu quando ambas tinham 8 anos de idade. Morgan, que se sentia isolada e sozinha, encontrou consolo na companhia de Peyton. As duas rapidamente se tornaram amigas inseparáveis, com Morgan a referir-se carinhosamente a Peyton como Bella. A ligação entre as duas trouxe alegria e conforto à vida de Morgan, e ela apreciava profundamente a sua amizade. No entanto, a dinâmica da sua amizade tomou um rumo preocupante quando Morgan se tornou amiga de outra rapariga, Wire, que partilhava o seu fascínio por uma personagem sinistra conhecida como The Slender Man. Esta figura enigmática, originária de um fórum online chamado Something Awful e que ganhou popularidade através de histórias de terror no creepypasta, tinha uma reputação arrepiante e sinistra. Criado pelo artista Victor Surge, Eric Knudsen, o Slender Man era descrito como um ser misterioso e sem rosto, com alegados poderes telepáticos, capaz de controlar a mente das crianças e de as atrair para o seu covil secreto na floresta. Morgan e Wire mergulharam profundamente no mundo fictício de The Slender Man, acreditando que, ao oferecerem um sacrifício à personagem, poderiam tornar-se seus discípulos escolhidos e viver na sua mansão escondida. Apesar da sua inquietação inicial em relação ao Slender Man, Peyton queria apoiar a sua querida amiga Morgan, que acreditava genuinamente na existência da entidade. Ela seguiu as suas crenças sem se aperceber do perigo que a esperava. Sem o conhecimento de Peyton, Morgan e Wire tinham desenvolvido planos perturbadores. Tinham se fixado na ideia de oferecer um sacrifício, e infelizmente esse sacrifício era para ser a própria Peyton. Esta situação inimaginável colocou Peyton numa posição precária e perigosa, enredada nas consequências aterradoras da fixação dos seus amigos numa fantasia sombria e ameaçadora. À medida que a trama se desenrolava, Peyton viu-se no centro de uma provação perigosa e traumática. O terrível plano concebido por Morgan e Wire tinha implicações terríveis para a sua segurança e bem-estar. A sua crença delirante no Slender Man conduziu a um pesadelo real que nenhuma criança deveria ter de suportar. O incidente pôs em evidência os potenciais perigos de conteúdos em linha não controlados e o impacto que podem ter em mentes impressionáveis. A linha entre a ficção e a realidade tornou-se perigosamente tênue para Morgan e Wire, levando-os por um caminho perturbador com consequências que alteram a sua vida. Para Peyton, a experiência deixou cicatrizes físicas e emocionais duradouras. Sobreviver a um ataque tão horrível exigiu uma força e uma resistência imensas. O trauma que sofreu moldou, sem dúvida, a sua vida, deixando-a a braços com as consequências de uma traição inimaginável por parte dos seus outrora queridos amigos. O caso do esfaqueamento do Slender Man continua a ser uma lembrança assustadora da influência das narrativas em linha e da necessidade de uma consciência vigilante no que respeita à exposição das crianças a conteúdos potencialmente nocivos. Serve como um conto de advertência sobre as consequências de fantasias não controladas e o impacto devastador que podem ter nas vidas dos jovens.
À medida que a sociedade continua a navegar na paisagem digital, é crucial dar prioridade à segurança e ao bem-estar das crianças e promover uma cultura de pensamento crítico, empatia e envolvimento responsável em linha. Birthday Sleepover Turns to Horror. No fatídico dia 31 de maio de 2014, o cenário estava montado para o que deveria ter sido uma alegre celebração do 12º aniversário de Morgan Geyser. Morgan convidou 2 amigos, incluindo Peyton, para uma festa do pijama em sua casa. A mãe de Peyton apercebeu-se do entusiasmo de Morgan com a festa de sexta-feira à noite, sem saber o rumo horrível que os acontecimentos iriam tomar. Durante a festa do pijama, Peyton não pôde deixar de notar que algo parecia estranho em Morgan. Ao contrário das suas habituais noites de diversão com pizza e jogos, Morgan parecia retraída e sugeria ir para a cama mais cedo. Esta mudança subtil de comportamento passou despercebida a Peyton, que provavelmente pensou que era apenas uma anomalia nas festividades da noite. Na manhã seguinte, Morgan sugeriu que fossem dar um passeio no bosque vizinho, e Peyton, confiando nas intenções da amiga, concordou em juntar-se a elas. Mal sabia Peyton que este passeio aparentemente inocente se tornaria numa provação de pesadelo. Uma vez no bosque, o outro amigo de Morgan, Wire, propôs-lhes brincar às escondidas. No entanto, estava longe de ser um jogo inocente. Wire tinha um plano sinistro em mente. Manipulando Morgan, Wire convenceu-a a atacar Peyton com uma faca que tinham tirado da cozinha de Morgan. Numa traição chocante, Peyton viu-se em grave perigo às mãos dos seus supostos amigos. O ataque ocorreu sem aviso prévio, deixando Peyton com memórias nebulosas do horrível incidente, mas com uma impressão vívida e duradoura de imensa traição e medo. Após o violento ataque, Morgan e Wire deixaram Peyton ferida e a sangrar na floresta. As suas ações foram alimentadas por uma crença perturbadora de que a realização deste ato traria de alguma forma a sua obsessão fictícia, o Slender Man, à realidade. A gravidade e a escuridão das suas convicções delirantes acrescentaram uma camada ainda mais arrepiante à tragédia. Apesar dos ferimentos e do medo avassalador, Peyton reuniu todas as forças que tinha dentro de si e conseguiu rastejar para fora do bosque até a berma de uma estrada. Num golpe de sorte, um ciclista que passava descobriu-a e pediu imediatamente ajuda, ligando para o 112. A resposta rápida dos serviços de emergência foi crucial para que Peyton recebesse os cuidados médicos de que desesperadamente necessitava. A hair's breadth from death. Quando Peyton chegou ao hospital local, a equipa médica deparou-se com uma visão chocante e alarmante. A gravidade dos ferimentos ultrapassava tudo o que tinham previsto. Os médicos entraram imediatamente em ação, trabalhando incansavelmente durante 6 horas extenuantes durante uma cirurgia intensiva para lhe salvar a vida. Os ferimentos nos braços e nas pernas, embora graves, afetaram apenas os tecidos moles. No entanto, um golpe particularmente perigoso tinha-lhe perfurado o abdômen, causando danos significativos no fígado. Ainda mais aterrador, outro golpe tinha se aproximado perigosamente do seu coração e tinha falhado por pouco uma artéria principal. O Dr. John Kellerman, um dos cirurgiões envolvidos no procedimento que salvou a vida de Peyton, revelou mais tarde que, se a faca tivesse penetrado apenas mais um bocadinho, Peyton não teria sobrevivido ao ataque brutal. Após a cirurgia, quando Peyton recuperou a consciência, a sua primeira preocupação não foi consigo própria,
mas com o paradeiro dos seus antigos amigos, Morgan e Wire. Ela precisava de ter a certeza de que eles já não constituíam uma ameaça para ela ou para qualquer outra pessoa. A notícia de que eles tinham sido presos trouxe-lhe uma sensação de alívio, sabendo que já não estavam livres para cometer mais actos prejudiciais. Embora Peyton conhecesse a profunda crença dos seus amigos no Slender Man, o motivo por detrás do ataque ainda a chocava. Ela compreendia a extensão da obsessão deles com esta personagem fictícia e sabia que estavam dispostos a fazer tudo para apaziguar a entidade em que acreditavam. No entanto, foi apanhada de surpresa pela revelação de que tinham planeado este ato perturbador durante meses, o que indicava um nível de premeditação e intenção profundamente perturbador. Ao aperceber-se de que os seus amigos, outrora tão chegados, tinham intenções tão perigosas e malévolas, Peyton sentiu uma mistura de emoções, desde a traição à descrença. Foi um lembrete claro da rapidez com que as fronteiras entre a realidade e a ficção se podem esbater, especialmente quando as mentes jovens ficam imersas em narrativas online que podem ter efeitos prejudiciais nas suas percepções e ações. A experiência angustiante de Peyton também lançou luz sobre a necessidade urgente de sensibilização para a saúde mental e de intervenção para os jovens que apresentam comportamentos ou fixações preocupantes. O incidente sublinhou a importância de promover um ambiente seguro e de apoio para as crianças, onde possam procurar ajuda se estiverem a debater-se com problemas de saúde mental ou a lidar com pensamentos perturbadores. No rescaldo do ataque, a coragem e a resiliência de Peyton tornaram-se evidentes ao longo do seu percurso de recuperação. A sua força para enfrentar o acontecimento traumático, juntamente com o apoio dos seus entes queridos e dos profissionais de saúde, desempenhou um papel crucial no seu percurso de recuperação. O incidente continua a ser uma recordação pungente do impacto duradouro da violência e da importância de promover uma sociedade que dê prioridade à compreensão, à empatia e ao envolvimento responsável com os conteúdos em linha. Enquanto Peyton continuava a curar-se física e emocionalmente, a sua história serviu como um conto de advertência e um apelo à ação para abordar as questões complexas que envolvem a saúde mental, a influência em linha e os potenciais perigos de obsessões não controladas. A sua sobrevivência tornou-se um testemunho da força do espírito humano e do poder da resiliência face a adversidades inimagináveis. Still Sleeping with Scissors. As consequências do ataque deixaram Peyton profundamente traumatizada e com medo. Estava tão assustada que procurou conforto e segurança dormindo na cama da mãe, procurando consolo na presença dos seus entes queridos. Mesmo passados 5 anos, o medo e o trauma persistentes ainda eram evidentes, pois ela guardava uma tesoura partida debaixo da cama por segurança, uma recordação constante do acontecimento horrível que tinha destruído o seu sentido de segurança e confiança. Durante o julgamento de 2017, Morgan Geyser e Anissa Weier foram declarados inocentes por doença ou defeito mental. Este veredito significou que foram enviados para uma unidade psiquiátrica segura durante 40 e 25 anos, respectivamente, ou até que os seus sintomas fossem considerados totalmente resolvidos. Por outras palavras, se o tratamento fosse bem sucedido, poderiam ser libertadas mais cedo do que a pena estipulada. O veredito foi uma fonte de decepção para os pais de Peyton, que esperavam um resultado diferente que garantisse um confinamento mais longo e pedidos de libertação menos frequentes. A perspectiva de os agressores poderem pedir a libertação de 6 em 6 meses constituiu um fardo significativo para a família.
obrigou-os a reviver repetidamente o crime horrível e a ter preocupações constantes com a sua segurança e a da sua filha. Apesar do seu desapontamento com o veredito, a família tomou a difícil decisão de não recorrer. Recorrer do veredito teria exigido que Peyton testemunhasse em tribunal sobre a sua experiência traumática, uma perspectiva que a família considerou cruel e desnecessária. Proteger o bem-estar de Peyton e poupá-la a mais sofrimento tornou-se uma prioridade para os seus pais, que estavam conscientes do impacto emocional que um tal processo poderia ter na sua filha. Peyton tinha optado por manter o silêncio sobre o ataque, e a família respeitou a sua decisão de processar o seu trauma em privado. Abrir-se sobre o incidente à frente de estranhos durante o processo judicial poderia tê-la traumatizado ainda mais e impedido o seu percurso de recuperação. A decisão da família de não recorrer do veredito reflete o profundo amor e preocupação que tem pelo bem-estar da Peyton. A sua atenção continuou a centrar-se no apoio à sua recuperação e em proporcionar-lhe um ambiente seguro e acolhedor para se curar da experiência traumática. Bids for release from both girls. Tanto Morgan como Anissa tinham interesse no desfecho do caso. Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia em tenra idade, o que a levou a desenvolver ideias bizarras, como a ideia de que tinha a capacidade de manipular a mente de outras pessoas e de que podia comunicar com personagens imaginárias. Por outro lado, Anissa foi diagnosticada com perturbação de estresse pós-traumático, depressão significativa e um problema de personalidade. Além disso, afirmou que uma perturbação delirante era a causa do seu comportamento. Ambos foram considerados culpados dos crimes que cometeram, mas foram ilibados devido às perturbações de saúde mental de que sofriam. Foram declaradas inocentes com base no facto de sofrerem de uma doença ou defeito mental, apesar de terem manifestado arrependimento pelo que tinham feito. Anissa Weier foi libertada de um hospital psiquiátrico, mas a sua reentrada na sociedade foi sujeita a regras estritas e a um controle rigoroso, incluindo a localização por GPS. As condições da sua libertação visam garantir a segurança da comunidade, dando-lhe simultaneamente uma oportunidade de se reintegrar na sociedade. Peyton, que foi vítima do terrível ataque orquestrado por Anissa e Morgan, não teme a sua libertação. Ela acredita que se elas causarem algum problema, serão mandadas de volta para a prisão. A resiliência e a coragem de Peyton cresceram desde o incidente e ela encontra força na crença de que a justiça será feita, se necessário. Por incrível que pareça, a experiência traumática de Peyton inspirou-a a seguir uma carreira na área da medicina. Agora com 19 anos e a frequentar a faculdade, está entusiasmada com o seu futuro e com o potencial de causar um impacto positivo na vida dos outros através da profissão que escolheu. A provação que sofreu influenciou o seu percurso, levando-a a procurar significado e objetivo ao ajudar os outros a sarar e a recuperar das suas próprias dificuldades. Refletindo sobre o seu percurso, Peyton salienta a importância de os pais falarem com os filhos sobre como distinguir a realidade da ficção online e a importância de confiar nos instintos quando se escolhe amigos. A sua própria experiência com Morgan e Anissa realça os perigos potenciais das obsessões não controladas e as consequências duradouras que podem ter nas mentes jovens. No passado, Morgan Geyser tentou voltar a ser julgada como criança, procurando uma classificação legal diferente, mas o seu pedido foi rejeitado.
Entretanto, Anissa escreveu uma carta a exprimir remorsos pelos seus atos e a descrever em pormenor o seu extenso percurso terapêutico para lidar com o ódio que sentia por si própria pelo que tinha feito. Ela espera reintegrar-se na sociedade, prosseguir estudos superiores e tornar-se um membro produtivo da comunidade. Para Peyton, a sua resiliência e crescimento permitiram-lhe seguir em frente, encontrando esperança e positividade na sua vida. Se ela se encontrasse agora com Morgan Geyser, surpreendentemente expressaria a sua gratidão para com ela. Peyton reconhece que o seu passado difícil e a experiência de sobreviver ao ataque acabaram por ajudá-la a encontrar uma direção e um objetivo. Através das dificuldades que enfrentou, descobriu a sua paixão por uma carreira na área da medicina e uma compreensão mais profunda de si própria e da sua força. À medida que continua a sua jornada, a história de Peyton serve como um poderoso lembrete da importância do apoio, da compaixão e da compreensão para os sobreviventes de traumas. Sublinha a importância de criar uma sociedade que promova a empatia, a sensibilização para a saúde mental e as oportunidades de crescimento e cura. A força de Peyton perante a escuridão ilumina o caminho para a recuperação e inspira outros a encontrarem a sua própria luz, mesmo depois de passarem pelas circunstâncias mais difíceis. Acha que é feita justiça a sério? Poderá confiar em algum dos seus amigos a partir de agora. Acha que Morgan e Anissa são vítimas ou vilões? Há mais algum aspecto deste caso que ainda esteja escondido? Deixe-nos saber as suas respostas na secção de comentários abaixo e partilhe este vídeo com seus amigos e familiares para os sensibilizar e subscreva o nosso canal para mais vídeos deste tipo. Até lá! Cuidem das pessoas à vossa volta. Obrigado por assistir.